Muito boa tarde, mais uma vez, senhoras e senhores deputados. Estamos então em condições de dar início à nossa reunião ordinária de hoje, com a ordem de trabalhos que é por todos conhecida e que tem como ponto 1 o requerimento do Grupo Parlamentar do PSD ouvir o Sr. Presidente Missionário da Florestegal, o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves, que já está connosco e tem formalmente cumprimento e agradeço a disponibilidade em estar aqui para esta audição e, sem grandes demoras, dar conhecimento da grelha de tempos, como é do conhecimento de Vossas Excelências. É dado a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para apresentar o requerimento, tem cerca de 2 minutos para o efeito, e depois damos a palavra ao Engenheiro Rui Gonçalves, tem entre 10 a 15 minutos para expor a sua vinda. Por isso, Sr. Deputado João Moura, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, cumprimentava o Engenheiro Rui Gonçalves e agradecia-lhe a sua disponibilidade para vir a esta comissão. E o PSD apresentou, em tempo oportuno, um requerimento para a vinda de Vossa Excelência a esta comissão, sabendo que o papel dos deputados e das diferentes forças políticas é a avaliação e o escrutínio da atividade do Governo, mas também das empresas públicas que têm uma gestão pública, e a Florestegal é um exemplo disso. O PSD, em diversas ocasiões, ao Sr. Ministro do Ambiente, que infelizmente é quem tem a tutela das florestas, consideramos que era um setor que deveria estar no Ministério da Agricultura, mas o PSD, em vários momentos, questionou a tutela sobre a atividade desta empresa, que foi criada, recorda-se, em 2018, a propósito de uma catástrofe que aconteceu em Portugal, nunca antes vista, com a dimensão e com os danos que causou, que foram os incêndios designados de incêndios de Pedrógão Grande. Após os incêndios, no rescaldo daquilo que aconteceu, do drama que aconteceu em Portugal, o Governo de Portugal, o mesmo Governo que está hoje em funções, apregoou e criou uma expectativa muito grande naquelas populações, e esta empresa Florestegal foi uma daquelas que foi criada no intuito de melhorar aquilo e corrigir alguns dos erros que estavam criados e que causaram a dimensão que, infelizmente, pudemos assistir. Hoje, porque o rolo compressor do Partido Socialista não permitiu, numa sessão normal, a sua vinda, tivemos que provocar um agendamento putestativo para que viesse aqui hoje. Este requerimento e esta sua vinda têm um objetivo. E o objetivo principal era que, se lhe pedíssemos que fizesse uma auditoria simples, comparando o que se fez desde 2017 em Portugal, depois dos incêndios de Pedrógão Grande, com aquilo que deveria ter sido feito, que auditoria era a sua, como é que nos poderia, em poucos minutos, explicar o que é que estava bem ou o que é que podia ter sido melhor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves para, em face da exposição feita pelo Sr. Deputado João Moura, com base no requerimento, cerca de 10 a 15 minutos para dizer a esta Comissão aquilo que venha para ver. Tem a palavra, Sr. Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde a todos os senhores deputados e os senhores deputados. É um grande prazer para mim poder estar aqui na Assembleia da República a prestar contas do trabalho que tive a oportunidade de realizar enquanto Presidente do Conselho de Administração da empresa Florestegal entre agosto de 2021 e outubro de 2022. Queria só, muito rapidamente, fazer-vos um pequeno resumo daquilo que tem sido a nossa atividade neste período e depois procurarei, se não nesta intervenção inicial,
depois, mais tarde, também responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado João Moura. A Florestegal, como o Deputado João Moura disse e bem, foi criada no seguimento dos incêndios de 2017, em 2018, no âmbito de uma resolução do Conselho de Ministros que aprovou o Programa de Valorização do Interior. Essa resolução propunha-se criar uma empresa pública de desenvolvimento e gestão florestal para gerir os espaços florestais próprios, arrendados ou cedidos a qualquer outro título. E o seu grande objetivo era contribuir para um território mais resiliente aos incêndios e mais seguro para os seus habitantes. No seguimento dessa resolução do Conselho de Ministros, não foi efetivamente criada uma empresa de raiz, foi aproveitada uma empresa que já existia no setor empresarial do Estado, a Lazer e Florestas, que já existia desde cerca de 2000 e que estava mais ou menos adormecida e foi reconvertida na Florestegal. De todo modo, o grande objetivo era dar cumprimento a esta ideia inicial do Governo, mas eu gostaria de recordar que já o 23º Governo Constitucional, ou seja, o atual Governo Constitucional que está neste momento em funções, no seu programa desenvolvia parte das questões que tinham sido levantadas no Programa de Valorização do Interior e propunha-se reduzir o risco das catástrofes, programar e executar intervenções de conservação nas áreas da rede Natura, criar uma floresta ordenada e continuar a reforma ao nível da transformação da paisagem. E porquê é que eu digo isto? Digo isto porque estas medidas do programa do Governo colam muito bem com os objetivos que a Florestegal tem e procurou cumprir durante o último ano. Recordava, aliás, que no próprio programa do Governo se fazia uma menção específica à Florestegal, quando se dizia valorizar o papel do Estado na fileira da floresta, designadamente através da Florestegal, que receberá terrenos sem dono conhecido, problema candente e muito conhecido há longo tempo, promover novas aquisições de prédios rústicos, assegurando uma gestão profissional e sustentável da floresta de titularidade pública ou sem dono conhecido. Portanto, o quadro de atuação da Florestegal estava bem claro no programa do Governo e foi isso que, quando comecei a exercer funções em agosto de 2021, tendo sido depois acompanhado em setembro pela doutora Cândida Pestana, e já em julho de 2022 pela doutora Manuela Azevedo no Conselho de Administração, e quero aqui notar a esse propósito que o Conselho de Administração da Florestegal era maioritariamente constituído por elementos do sexo feminino, e isso não é despiciando numa empresa florestal onde à partida se pensaria que podia ter uma posição mais masculinizada. E eu, com essas minhas duas colegas, procurámos então dar desenvolvimento à missão da Florestegal, impulsionar novas práticas de gestão florestal, promover o emparcelamento dos territórios, aumentar a percentagem de terrenos florestais na posse do Estado. Falarei um pouco disso, mais um pouco disso à frente, mas queria notar o seguinte. Em 1996, com a aprovação da Lei de Bases da Floresta nesta Assembleia da República, Lei de Bases da Floresta aprovada por unanimidade, no seu artigo 8 dizia-se que uma das principais funções do Estado era aumentar as terras florestais na posse do Estado. Isso nunca teve qualquer concretização desde 96 até hoje, ou seja, já lá vão mais de 25 anos. Mas, em 2022, a Florestegal pôs a essa tarefa e hoje já adquiriu cerca de 220 hectares de terras em áreas protegidas e conta ter 500 hectares de terras em áreas protegidas até ao fim do ano. E falo já disto porque acho que isto é muito importante. Porque os portugueses sabem que os territórios florestais estão mal geridos, maltratados, muitos deles abandonados, mas não há condições para os gerir melhor porque não existem recursos disponíveis. E, portanto, uma das funções que a Florestegal se predispôs a assumir foi isso mesmo, de ir buscar terras, mas terras que não interessam a ninguém, terras que não têm interesse agrícola, que não têm interesse em termos de rentabilidade florestal, que obviamente não têm interesse em aproveitamento urbano, terras que de facto não têm qualquer interesse comercial e a Florestegal tomar conta delas e passar a geri-las, fazendo florestação ou renaturalização.
Depois, há outro aspecto que, já agora, só para vos enquadrar perfeitamente e para perceberem exatamente qual é o campo onde a Florestegal age, a Florestegal tem como única acionista a Par Pública, que é a holding das empresas públicas. E tem duas tutelas. Tem uma tutela financeira e tem uma tutela técnica. A tutela técnica está no Ministério do Ambiente e da Ação Climática, como sabem. Em 2021, a Florestegal geria um património total de cerca de 13 mil hectares, distribuídos de norte a sul do país. Património esse avaliado em 31 milhões de euros. E tinha, nesse património, ativos biológicos num valor de cerca de 18 milhões de euros. E tinha realizado um volume de negócios também em 2021 de 1 milhão e 100 mil euros. Este ano, em 2022, já foram vendidos ativos biológicos no valor de cerca de 2 milhões, portanto, o volume de negócios este ano deve mais do que duplicar o volume de negócios de 2021. E outro aspecto que é muito importante salientar é que todos os encargos, responsabilidades da sociedade Florestegal são assegurados por recursos próprios. Ou seja, a Florestegal não tem endividamento, nem depende do Orçamento de Estado. É uma empresa pública que atua no mercado dos bens florestais e tem a sua gestão conduzida por este objetivo, apenas utilizar os recursos que ela própria gera. E outro aspecto que gostava também de notar, e desculpem-me estar a falar tão rápido, mas o tempo foge, é que em 2021 a Florestegal contava apenas com 2 funcionários. Tinha uma funcionária administrativa e um engenheiro florestal. Hoje, a Florestegal já conta com 6 funcionários. 3 desses funcionários estão a trabalhar em Figueiró dos Vinhos, porque os 2 funcionários que existiam em 2021, um estava em Lisboa e o outro no Porto. Agora temos 6 funcionários, os 2 que já tinha referido, 3 que estão a trabalhar em Figueiró dos Vinhos, um funcionário administrativo, um engenheiro e uma arquiteta. E temos também uma jurista em Lisboa. Temos 6 funcionários neste momento e a perspectiva da administração da Florestegal, a que eu me dignava presidir, era chegar a 2024 com cerca de 12 funcionários. E pensamos que isso seria, digamos assim, um nível de cruzeiro adequado para uma empresa como a Florestegal. Poderei depois explicar o racional por trás disso, se os deputados estiverem interessados. E, portanto, recordava aqui a presença da Florestegal em 2021. Como vem, a presença é basicamente na beira interior e em Trás-os-Montes, também com alguma coisa em Santarém e no distrito de Setúbal. Mas nota-se que na zona do Pinhal Interior não há nenhuma presença da Florestegal. E, portanto, um dos primeiros objetivos do meu Conselho de Administração foi ter presença no território mais deprimido, mais degradado, mais atacado pelos incêndios do Pinhal Interior. E, portanto, durante o ano de 2022, alterámos a situação e passámos de 13 mil, quase 14 mil hectares de áreas geridas para 21 mil hectares de áreas geridas. Ou seja, aumentámos em cerca de 50% as áreas geridas pela Florestegal durante um ano. Mas mais importante que o valor em hectares, mais importante é que insistimos o nosso investimento na área do Pinhal Interior e com a colaboração dos municípios de Figueiró dos Vinhos, de Pedrógão Grande e da Pampilhosa da Serra, a Florestegal passou, desde julho de 2022, a assumir o papel de entidade gestora das áreas integradas de gestão da paisagem que existem algumas das áreas integradas de gestão da paisagem que existem naqueles municípios e de que vos falarei um pouco mais à frente. Outra coisa que procurámos fazer foi valorizar o património que a Florestegal já tem e já gera. E, por essa razão, avançámos com o processo de aprovação dos planos de gestão florestal dos territórios geridos pela Florestegal. Neste momento, dos 20 planos de gestão florestal que vão abarcar toda a área gerida pela Florestegal, apenas 2 ainda não estão aprovados e por razões de natureza técnica que estão a ser dirimidas com o ICNF e, portanto, provavelmente até ao fim do ano ou mais tardar em 2023 estarão todos aprovados.
E fizemos outra coisa que consideramos essencial, que foi investir no património próprio da Floresta de Galo. Apresentámos projetos. O projeto da Quinta das Charas já vinha de uma administração anterior àquela que presido. Todos os outros, o projeto da Caveira também já vinha da administração anterior. Depois todos os seguintes, da ZCT da Caveira, de Moreirolas, de Monte Pinares e Quinta do Colmeal, foram apresentados pelo meu Conselho de Administração e destinam-se a melhorar 1.100 hectares do nosso território. Além do mais, fizemos um acordo com os baldios da Pampilhosa da Serra e do Pessegueiro, numa área de cerca de 529 hectares. Muito rapidamente, o projeto da Quinta das Moreirolas ficou concluído agora já no mês de outubro e destinou-se a transformar uma área de eucaliptal em subprodução para povoamentos de Sobreiro e Carvalho. O projeto da Herdade da Caveira, a mesma coisa, reconversão de um eucaliptal em montado. Temos também um pequenino projeto, ainda em fase de aprovação, sobre a gestão dos recursos cinegéticos na Herdade da Caveira. E temos dois projetos muito, muito importantes na região centro. O projeto de Moreirolas e o projeto de Monte Pinares. No projeto de Moreirolas, que é feito em conjunto com a Forestwise e com a APATA, vamos fazer uma reflorestação intensiva para combate à desertificação. Esse projeto foi apoiado pelo Compete 2020 e vai agora começar a ser executado. No Monte Pinares, temos um projeto inovador em colaboração com as Águas de Portugal, em que vamos utilizar em áreas florestais materiais fertilizantes do tratamento de águas residuais urbanas para comparar com áreas sem tratamento. E vamos fazer isso acompanhados pela Escola Superior Agrária de Coimbra e, portanto, vamos fazer um estudo em larga escala para, e de uma vez por todas, se chegar à conclusão se a utilização de fertilizantes derivados de águas residuais é uma boa aplicação ou é uma aplicação que, como alguns dizem, tem mais inconvenientes do que benefícios. Mas nada como fazer o teste. Temos também um outro projeto apresentado na Quinta do Colmeal, ao PDR 2020, para recuperar a floresta contra os riscos de incêndio. Temos um projeto que já vos falei dos baldios da Pampilhosa da Serra e Pessegueiro, que ainda não está aprovado, infelizmente ainda não está aprovado, e já que estou aqui na Casa da Democracia e na Casa que faz as leis, um dos aspectos que a Floresta de Galo, como muitos outros agentes do mundo florestal se debatem, é com o excessivo tempo que demora a apreciação e aprovação de projetos. Este projeto foi apresentado no princípio do ano 2022 e neste momento ainda não está aprovado, infelizmente. E, portanto, estes períodos de aprovação dos projetos são demasiado longos e dificultam depois aos agentes económicos a sua aplicação em tempo útil. Para terminar, dado que o tempo está mesmo a acabar, não queria deixar de vos referir que a Floresta de Galo, embora não tivesse isso na sua missão inicial, achou que era muito importante colaborar com os municípios e com as comunidades locais no desenvolvimento das áreas integradas de gestão da paisagem. E por isso mesmo fizemos os acordos de que vos falei com os municípios da Pampilhosa, de Pedrógão e de Figueiró dos Vinhos para gerir as áreas integradas de gestão da paisagem, de Figueiró dos Vinhos, a Aguda, de Pedrógão, de Pedrógão, Ribeira de Mega e da Travessa em Pampilhosa da Serra, que estão ali naquela imagem. Finalmente, já vos falei disso e vou terminar. Estamos a adquirir terrenos sem interesse para outros fins, para objetos de renaturalização e de conservação, que pensamos poderão vir a dar um exemplo de como é que se pode fazer a renaturalização e a recuperação de ecossistemas e ser também um exemplo para agentes económicos, para fundações, para organizações de defesa do ambiente, para investirem no território, em áreas marginais e recuperarem aí os habitats e fazerem boa conservação da natureza. Para terminar,
não posso deixar de referir o acontecimento menos agradável que se passou durante o ano 2022 nos territórios da Floresta de Galo, que foi na sequência do incêndio da Serra da Estrela, que todos aqui conhecem e dos quais não preciso de comentar, mas que, apesar do esforço dedicado das equipas da AFOCELCA que colaboram com a Floresta de Galo na defesa da floresta contra incêndios nos seus territórios, não foi possível proteger integralmente. E deixava-vos com aquilo que foi o final do esforço de cerca de 2 semanas de trabalho nas áreas da Floresta de Galo. A amarela e cor de laranja vem a área gerida pela Floresta de Galo, perto de Famalicão da Serra, e como podem ver, tirando a área da Floresta de Galo, tudo à volta, que era floresta, ardeu. A única coisa que fora da Floresta de Galo não está ali ardida é Famalicão da Serra, a povoação de Famalicão da Serra. Porque é que isto é muito penalizador para a Floresta de Galo? Porque, como vos disse no início, a Floresta de Galo tinha um volume de negócios em 2021 de 1.100.000 euros. O prejuízo que foi sofrido neste incêndio foi de cerca de 1.100.000 euros. A nossa floresta precisa de ser melhor protegida contra os incêndios e, sem isso, nem a Floresta de Galo, nem outros investidores na floresta o poderão fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Rui Gonçalves. Fica assim apresentado durante estes 10, 15 minutos, um pouco mais, mas oportuno, e fica assim concluída. Damos então seguimento à primeira ronda. Nos termos da ronda que está estipulada para esta audição, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, que tem 7 minutos para colocar as questões. Tem a palavra o Sr. Deputado João Moura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Rui Gonçalves, ouvimos atentamente a sua explanação, a sua explicação e, de facto, aquilo que nos trouxe foi parte do trabalho que tinha previsto concretizar enquanto responsável máximo da estrutura que dirigiu durante pouco mais de um ano. Eu recordava aqui que esta estrutura foi criada num contexto de grande drama em Portugal, que foram os incêndios florestais, e que foi criado com uma expectativa muito grande. E nós sabemos que num cenário pós-incêndios florestais, a receptividade das populações para a assunção de medidas, para aderir a projetos, é muito maior, porque no momento de fragilidade as pessoas estão mais receptivas. O trabalho que nos trouxe aqui diz respeito àquilo que foi a sua vigência e é por ele que deve responder. Mas nós recordamos que a Floresta de Galo está constituída desde o final dos incêndios de 2017 e início de 2018 e, portanto, há aqui um hiato em que o senhor disse bem que um dos interesses maiores da Floresta de Galo, um dos planos, era adquirir terrenos para a posse pública. E, infelizmente, durante todos os anos que o antecederam, nem 1 hectare, nem 1 metro quadrado disso se verificou. Ao contrário, por exemplo, de alguns projetos privados que estiveram na região, como conhece, e esta era uma das questões que tinha para lhe colocar, era se concordava com aquilo que foi desenvolvido no terreno pela CELPA, porque a CELPA implantou no terreno, em terrenos particulares, no minifúndio, nas pequeninas parcelas algumas que tinham 100 metros quadrados, portanto havia aqui alguma dificuldade, mas implantou cerca de 130 hectares, em que 5 hectares de pinheiro bravo, 28 de madronheiros e carvalhos e 90 hectares de eucaliptos. E, portanto, a primeira questão era esta, se concordava com esta medida que foi criada por uma iniciativa privada, que era aquilo que se pedia a uma empresa pública que foi criada com este pressuposto, e, exceto na sua vigência, até lá nada se conhecia. Mas nós percebemos a sua frustração. E a sua frustração veio no sentido de
chegar a uma posição com um cargo de responsabilidade, com uma missão que lhe foi confiada para contribuir para um território mais resiliente, como dizia aqui, aos incêndios e mais seguro para os seus habitantes. E depois percebemos a sua frustração quando, no presente ano, aconteceram as catástrofes repetidas, não com a dimensão de Pedrógão Grande, mas também com uma grande dimensão em Portugal, como foram os incêndios de Ourém, de Leiria e principalmente da Serra da Estrela. E foi aqui, neste incêndio da Serra da Estrela, que Vossa Excelência veio a público tecer alguns comentários com os quais o PSD, ao longo do tempo, nesta comissão, junto do Sr. Ministro do Ambiente, junto do Sr. Ministro da Administração Interna, vinha dizendo que era aquilo que estava a acontecer. Fomos identificando que havia algumas lacunas muito graves ao nível da coordenação, a prevenção estrutural, como o senhor disse também, aliás, foi um bocadinho mais longe porque designou-a como inútil, e nós encarámos sempre que esta prevenção estrutural dos incêndios florestais estava muito aquém daquilo que deveria ser, e eu recordo, depois do que aconteceu em Pedrógão Grande. Nós tínhamos vindo a alertar que esta ida do Ministério das Florestas para o Ministério do Ambiente, que retirava valor àquilo que era muito importante até para a economia nacional, e o engenheiro Rui Gonçalves corrobora connosco, diz que parece que a floresta deixou de ter valor. E depois, relativamente a um caso concreto, que foi o incêndio da Serra da Estrela, veio levantar as suspeitas que nós próprios já tínhamos questionado, que tem a ver com demasiados agentes a apagar fogos e uma descoordenação muito grande. Nós gostávamos de saber, no seu entender, que descoordenação foi esta? O que é que aconteceu para que o incêndio da Serra da Estrela, este em especial, tenha atingido as proporções que atingiu? O Sr. Engenheiro Rui Gonçalves teve ainda um termo, e cito, diz que o sistema hoje, como está, é um sistema de uma irresponsabilidade organizada. Isto é terrível. É terrível porque foi criada uma expectativa num cenário dantesco que foram os incêndios de 2017 e hoje, passados 5 anos, quase 6, termos responsáveis públicos a assumir que há uma irresponsabilidade organizada no sistema, deixa toda a gente intranquila. Mesmo que possamos aqui tirar-lhe o chapéu relativamente ao trabalho que tem vindo a desenvolver durante o ano que esteve à frente dos destinos da Floresta de Gal. Mas depois percebemos que contra si estava um monstro, que é aquele que é, no fundo, o grande responsável por aquilo que tem acontecido na floresta portuguesa nos últimos anos. E, concordando com o Partido Social Democrata naquilo que tem sido o nosso diagnóstico frequente relativamente à floresta portuguesa, à sua falta de planeamento, à sua falta de estruturação, à sua falta de ordenamento florestal, o senhor veio corroborar connosco. E o facto de ter corroborado custou-lhe o lugar. Nós, em sede no Parlamento, no hemiciclo, questionámos o Sr. Ministro do Ambiente sobre o facto da sua demissão, porque foi uma demissão, ele assumiu como tal, e disse-nos que as razões desta demissão tinham a ver com um desacerto sobre estratégia e sobre opiniões. E, portanto, o Sr. Ministro não concordou com as suas políticas, que foi aquelas que nós aqui, que o Sr. e bem nos veio apresentar, e na grande generalidade, devo-lhe dizer, concordamos com elas e estamos de acordo com o plano que nos apresentou aqui. E, portanto, hoje ficamos, de facto, conscientes de que a grande preocupação que temos vindo a manifestar face à floresta portuguesa tem cada vez mais relevância de estarmos preocupados, porque aquele que era o caminho possível, que é aquele que temos identificado, vimos a saber que é exatamente o caminho que o Governo não quer adotar e, por isso, o Governo de Portugal o demitiu das funções que estava a desempenhar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado também por cumprimento
do tempo estabelecido na grelha. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Nicolau, que tem o mesmo tempo do PSD, que são até 7 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecermos desde já ao Engenheiro Rui Gonçalves a vinda aqui à Comissão de Agricultura e Pescas. Agradecer também a forma como recebeu este grupo parlamentar na sede da Floresta Galo em setembro último, e onde tivemos a oportunidade de ver o trabalho em curso pela Floresta Galo, e ficamos agradados com o crescimento também da empresa pública e com aquilo que tinha vindo a ser feito, efetivamente, porque a Floresta Galo é, para nós e para todos nós, um veículo fundamental na implementação da Estratégia Nacional de Florestas, quer também no necessário emparcelamento, no aumento e na melhoria da gestão da floresta do Estado e em último, na reforma da floresta em Portugal. E, portanto, com agrado, vimos também na sua apresentação que aqui nos fez, e por aquilo que nos foi explicando, um incremento grande na organização interna da empresa. É normal também, sendo uma instituição criada há poucos anos, que esteja neste momento e ainda em fase de estruturação, de criar escala, criar dimensão para poder fazer face aos objetivos criados para a empresa, mas também no investimento que tem sido vindo a ser feito na arborização das parcelas que a Floresta Galo detém e também na gestão florestal até de outras parcelas em protocolo com baldios e também na criação de áreas integradas de gestão de paisagem em colaboração com os municípios, principalmente com os municípios do Pinhal Interior e da área em que está instalada a sede da Floresta Galo e que cumpre um dos desígnios pelo qual foi instalado naquela região, de dar um apoio na gestão florestal naquele território. E, por outro lado, na compra de terrenos, como aqui foi referido, um objetivo que vinha desde 96 e que nunca tinha sido efetivamente posto em prática. O Sr. Deputado João Moura fez uma interpretação diferente daquilo que foi as declarações do engenheiro Rui Gonçalves contra o valor dos terrenos. Eu julgo ter percebido. Há efetivamente terrenos que não têm um valor comercial, uma produtividade mínima necessária para ter um valor comercial no setor quer privado, quer cooperativo, e, portanto, o Estado tem também esse papel de intervir nessa propriedade para que ela possa ser gerida da melhor forma. Mas o objetivo do PSD nesta audição não era efetivamente ficarmos esclarecidos sobre a floresta, a política florestal, podermos contribuir para a melhoria da política florestal para o futuro. Não, o objetivo do PSD é mais falar do passado, fazer aqui uma tentativa de aproveitamento político de uma situação, mas podemos também tirar aqui boas ilações, porque o mesmo PSD que aqui vem hoje saudar a política levada a cabo pela Floresta Galo, que revê-se na estratégia apresentada, que fica sensibilizado com o trabalho que tinha vindo a ser feito, é o mesmo PSD que em julho questionava para que é que servia a Floresta Galo no estado em que estava e, efetivamente, até se os dirigentes que lá estavam, isto são palavras do PSD, se mereciam efetivamente o dinheiro que ganhavam. E, portanto, faz-me confusão um PSD que em julho questiona a necessidade de uma Floresta Galo, para que é que serve, para que é que queremos, não serve para nada, não faz nada, e hoje, afinal, concorda com a estratégia, revê-se na estratégia, fica feliz com aquilo que tinha vindo a ser feito. E, portanto, isso para nós, PS, para nós é bom ficarmos a saber que, afinal, o PSD concorda com a estratégia da Floresta Galo e, daqui para a frente, julgo que estaremos muito mais alinhados naquilo que é um excelente instrumento de atuação de política pública no território, como é a Floresta Galo, e, portanto, já valeu a pena fazermos esta audição. Mas, engenheiro Rui Gonçalves, não foi para falarmos do PSD que aqui veio, e por isso queríamos aproveitar a experiência profissional e os conhecimentos do engenheiro Rui Gonçalves, quer como ex-presidente da Floresta Galo, quer como
pessoa experiente na área da floresta nos últimos anos, efetivamente, o que é que pode ser feito para melhorar, para reforçar a velocidade de concretização dos objetivos da Floresta de Galo. Já aqui falámos de um tema importante e ainda bem que nos trouxe a questão do licenciamento, que é de facto importante que seja agilizado, mas que outras ferramentas, que outras ações podem ser tomadas para melhorar, para agilizar o crescimento da Floresta de Galo, para executar os objetivos a que está proposta. E, por outro lado, tendo em conta tudo o que tem sido feito no reforço da política florestal nos últimos anos, pelo menos desde 2015, desde as AIGPs ao reforço das medidas para o emparcelamento, entre outras medidas em curso, que evolução perspectiva para o setor florestal nos próximos anos, daquilo que tem visto nos últimos anos como presidente no último ano, como presidente da Floresta de Galo? O que é que perspectiva para o futuro e o que é que podemos fazer de melhor? O que é que podemos melhorar para que, efetivamente, o setor possa crescer, possa ter a sua vitalidade e possa, ao mesmo tempo, ser um setor produtivo, mas, ao mesmo tempo, ser um setor sustentável e alinhado com os valores ambientais necessários aos dias de hoje? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica assim concluída esta primeira ronda do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agora o Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Frazão, que tem nos termos da grelha até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em primeiro lugar, queria agradecer ao Sr. Engenheiro Rui Gonçalves por ter se disponibilizado a vir à nossa Comissão e à Assembleia da República para prestar os esclarecimentos, ainda que já não esteja em funções, e muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela sua apresentação inicial. Mas eu vejo que o Sr. Engenheiro ainda veste a camisola da Floresta de Galo. Não sei se será reconduzido ou será novamente convidado a ser novo Presidente depois de se ter demitido, ou se o terem demitido, porque eu ouvi-o a fazer a sua apresentação sempre na primeira pessoa do plural. Vamos fazer, estamos a comprar, fizemos, conseguimos, ultrapassamos. Gostava que nos esclarecesse se, de facto, vai continuar como Presidente ou se existe algum convite escondido. E este convite escondido parece-me estranho. Porquê? Porque há uma enorme opacidade sobre aquilo que aconteceu na Floresta de Galo e as condições que estão à volta da sua saída da Floresta de Galo. Ora, em outubro do ano passado, o Governo disse publicamente que demitiu o Presidente da Empresa Pública da Gestão Florestal da Floresta de Galo, o Sr. Engenheiro. No entanto, várias fontes contraditórias noticiaram, saiu uma notícia no Observador, no dia 12/10, onde dizia que, enquanto a Floresta de Galo dizia que o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves foi demitido pelo Ministério do Ambiente, no mesmo dia o gabinete do Sr. Ministro Eduardo Cordeiro disse que o responsável pela Floresta de Galo tinha apresentado demissão e que esta foi aceite, cessando funções no dia 31 de outubro. Ora, o senhor foi questionado pelos órgãos de comunicação social, enquanto Presidente Santo da Floresta de Galo, e escusou-se a prestar esclarecimentos. E, portanto, a primeira coisa que eu lhe queria perguntar era... Eu compreendo que, na altura, não quisesse prestar esclarecimentos à comunicação social, mas agora, aqui perante a Assembleia da República, pedir que prestasse esclarecimentos sobre quais as razões que levaram à cessação das suas funções e, de facto, se o senhor se demitiu ou se foi demitido. Isto parece-me bastante importante. Até porque, um mês antes de ter ocorrido este desidrato, o senhor tinha sido autor, num artigo de opinião, que foi publicado no Jornal Público, que foi um artigo muito duro, foi um artigo muito crítico às posições da tutela, que estavam todas elas relacionadas com as suas funções, com a gestão dos fogos, com a gestão da floresta e, nomeadamente, com aquilo que tinha acontecido nos fogos da Serra da Estrela e que estavam ainda, o chão ainda estava quente, como se costuma dizer. E, portanto, tendo partido dessas consequências do grande incêndio da Serra da Estrela, e tecendo essas duras críticas ao sistema, apontando até mesmo a inutilidade como uma prevenção estrutural e no combate às chamas, o que é que se passou? O que é que se passou entre setembro e da autoria deste seu artigo e até outubro, que o senhor ou foi demitido ou se demitiu e, portanto,
parece-nos bastante pertinente perguntar se, tendo enquadrado esta matéria, se o senhor engenheiro acha que se foi instrumentalizado, ou seja, se existiu aqui alguma intencionalidade política na sua demissão ou na sua exoneração por parte da tutela, e se existe um nexo de causalidade entre o artigo que escreveu e também aquilo que acabou depois por acontecer. Portanto, se existiam divergências com a tutela, é preciso que elas fiquem claras quais é que eram essas divergências e porque é que as coisas chegaram a este ponto, porque, com certeza, o Sr. Engenheiro, antes de escrever o seu artigo no público, com certeza que terá reunido com a tutela e terá apresentado, em sede própria, as suas reservas, as suas divergências, as suas preocupações e aquilo que depois teve que verter num artigo que tornou público. Conhecendo, como conheço, a administração pública e a relação das empresas públicas com as tutelas, obviamente que os artigos não aparecem do nada. Quando um artigo destes aparece, é porque existe um enorme mal-estar entre esta empresa, a Florestegal, a gestão das florestas, e a tutela que está neste momento, portanto, a tutela do ICNF e do Ministério do Ambiente e da Ação Climática. Depois também, aqui o grupo parlamentar do PS quis apontar a incongruência do PSD sobre os considerandos sobre a Florestegal, mas eu também gostava de apontar alguma incongruência ao Partido Socialista, é que o Partido Socialista é muito estatizante e está sempre a defender a gestão pública e, no fundo, o que nós vemos aqui é, de facto, uma gestão privada, que foi até criada pelo próprio Partido Socialista, afinal está a ter uma empresa. Bem, o Sr. Engenheiro acabou de explicar que é uma empresa com fundos próprios, que gera de uma forma privada, assente em considerações de economia de mercado, é uma empresa pública, mas que atua de forma privada, digamos assim. E, portanto, o que acontece é que estas empresas públicas gerem melhor o património do Estado do que a própria tutela, do que o ICNF, gerem melhor o Estado do que o Ministério, gerem melhor as propriedades do que as direções gerais e, portanto, aqui há também uma enorme congruência ideológica do PS. E essa incongruência ideológica vê-se não só aqui na agricultura, mas, olha, vê-se também na saúde, com o que estamos a viver agora, e vive-se em muitos outros aspectos. Portanto, para terminar, Sr. Engenheiro, agradecendo-lhe mais uma vez a sua presença, gostava que nos esclarecesse cabalmente as condições da sua demissão ou da sua exoneração e qual é que era o mal-estar da tutela e se existe algum convite escondido para voltar a ser Presidente, porque pelas formas verbais que utilizou, parece que sim. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos então agora o Grupo Iniciativa Liberal. Não temos. Temos então o Grupo Parlamentar do PCP. O Sr. Deputado João Dias, até 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves, agradecer os esclarecimentos iniciais que nos prestou. Permita-me que faça uma pequena apreciação relativamente a este requerimento que foi aqui apresentado. Naturalmente, percebemos que ele resulta de algumas posições públicas que assumiu, mas também podemos dizer que a sua demissão e a forma como o Governo lidou com esta situação revela que o Governo lida mal com a crítica e sempre que se identifica que o rei vai nu, esta tão célebre frase, que identifica as carências e as necessidades, o Governo também aceita mal não aceita essa crítica e essa avaliação que é feita. E, nesse sentido, terá sido muito por isso que é importante que se faça hoje aqui esses esclarecimentos, porque, em algumas das apreciações que o Sr. Engenheiro fez no artigo, que já aqui foi referido, que publicou, mudar o que tem que ser mudado era o título do artigo. Naturalmente, nós não acompanhamos em tudo, mas há alguns aspectos que são importantes, que já temos há muito, que referimos também essas carências. Neste artigo aponta cinco pontos nos quais critica o atual sistema de gestão de incêndios, nomeadamente no incêndio da Serra da Estrela, e que num incêndio onde a Florestegal até perdeu alguma parcela do terreno por si gerida, mas que aquilo que nos leva a questionar é, de facto, como faz referência, após os incêndios de 2017, muitas leis
foram produzidas, muitos relatórios, muitos estudos, muitas comissões técnicas, muitos anúncios, e a verdade é que, até, digo, muita perseguição à pequena propriedade, e a verdade é que, se olharmos agora para as áreas ardidas, elas não estão melhor do que estavam antes dos incêndios. Aliás, muitas delas estão, neste momento, piores após os incêndios, quando deveriam ter tido uma intervenção que permitisse defendê-las dos incêndios. Mas importa conhecer o quê? Importa que o Sr. Engenheiro nos possa dar aqui um panorama, ou seja, que nos diga de que forma é que a empresa Florestal contribui para a prevenção dos fogos florestais e a valorização da floresta. Seria importante que fique esclarecido, porque, no nosso entender, aquilo que seria necessário seria, até apresentámos ainda agora no Orçamento do Estado para 2023, um plano de defesa e valorização da floresta nacional com a prevenção, com a efetiva prevenção florestal estrutural. Passava por o quê? Por aquilo que o Governo resiste em não querer fazer. A manutenção da rede primária de faixas de gestão de combustível, o Programa Nacional de Fogo Controlado, a criação das equipas de sapadores florestais, da meta das 500 equipas que este Governo já desistiu de as constituir, a questão relacionada com o programa de apoio à rearborização com espécies autóctones, enfim, todo um conjunto de medidas que implica meios. E é isto que o Governo resiste. Ou seja, é que sem meios não se consegue concretizar uma efetiva prevenção, e nomeadamente quando o Sr. Engenheiro fala que a prevenção estrutural é inútil. Bem, aquilo que nós temos assistido, e corrija-nos se não é verdade, permita-me que eu termine. Faz esta referência. Eu pensei que se tinha percebido no artigo que a inutilidade estava entre aspas, mas pronto, era mais para chamar a atenção do problema. Muito bem, fica registado esta parte. Fica registada esta parte e peço desculpa ao Sr. Deputado. Sr. Engenheiro, é precisamente este enquadramento que eu quero fazer. Ou seja, esta inutilidade que é referida, a questão que eu quero fazer é se é ou não evidente, e no âmbito dessa apreciação que faz, é ou não é evidente que nos últimos tempos, e após 2017, e viu-se isso em Monchique, viu-se isso agora na Serra da Estrela, é ou não evidente que é uma clara opção de deixar arder na floresta, os fogos ficam mais violentos. Eu não vou dizer que não é prioritária a defesa da vida das pessoas e das habitações, mas nós temos que ter uma intervenção dos incêndios na floresta para evitar que eles assumam a dimensão e a violência que assumem. E, portanto, é ou não é evidente a política, a opção de deixar arder, é a floresta que está a arder, o que interessa é só salvaguardar as vidas e salvaguardar, que é importante, naturalmente, nós acho que ninguém coloca aqui em causa essa situação. Depois, a situação relacionada, que não posso deixar de lhe questionar, Sr. Engenheiro, tem a ver com um dos papéis muito importantes que a Florestal foi constituída, tem a ver com, e falou aqui na compra de 500 hectares ano. Sr. Engenheiro, por que razão é que a Florestal não tem os inúmeros terrenos, sendo onde conhecido, que o Governo PS quer reservar para a Bolsa de Terras? Onde é que estão esses terrenos? Sr. Engenheiro, já houve projetos piloto para a realização do cadastro. O Governo recusa-se a fazer um cadastro efetivo, quer apenas saber conhecer os donos do terreno, não quer conhecer o terreno dos donos. Nós temos, na verdade, há um ou outro conselho em que foi mais abrangente, eu termino, Sr. Presidente, em que foi mais abrangente a realização do cadastro simplificado. Quantos terrenos sendo onde conhecido é a questão? Quantos terrenos sendo onde conhecido é que a Florestal tem neste momento? Qual é a dimensão? Porque, na verdade, o PS vem dizer que tem mais de 1 milhão de hectares. Sr. Engenheiro, se há mais de 1 milhão de hectares desde 2018 até 2022, porquê é que não tem terrenos sendo onde conhecido? Muito bem, tem que concluir. Para termino com 10 segundos. Quais são as medidas imediatas
que se impõem para, de facto, fazer frente a esta calamidade que nós temos, porque os incêndios nós vamos continuar a tê-los, não queremos é que eles tenham estas dimensões e estas consequências que estão a ter. Quais são as medidas imediatas que se impõem, Sr. Engenheiro? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Só dizer uma coisa, eu peço a sua compreensão, Sr. Engenheiro, eu vou ter que sair aqui para outra comissão, mas eu irei avaliar, porque é preciso mesmo Muito obrigado. É outros compromissos. Peço a sua compreensão, porque não pode ser de outra forma. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica tomada a devida nota do pedido de desculpas antecipado. Temos então agora concluída esta primeira ronda e o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves tem o mesmo tempo que usou na sua apresentação, 10 a 15 minutos, para responder e comentar as observações feitas por os senhores deputados dos diversos grupos parlamentares. Tem a palavra, Sr. Engenheiro. Obrigado, Sr. Presidente. Não estava à espera de já falar, pensei que ainda havia outros partidos a intervir, mas enfim. Não, com certeza. Só dar esta pequena nota. Muito bem. Procurarei, portanto, responder às questões que foram levantadas pelos senhores deputados que intervieram. O deputado, e tentarei seguir, se depois faltar alguma coisa, por favor, chama-me a atenção. A primeira questão que o deputado João Moura me colocou foi sobre um projeto que a CELPA está a desenvolver também na zona de Pedrógão, sobre a reflorestação de uma determinada área com pequenos produtores e com pequenos proprietários. Eu não conheço com detalhe o projeto da CELPA, mas aquilo que eu posso dizer é o seguinte. Faltam projetos como esse e como outros para recuperar a nossa floresta. Não há, digamos assim, excesso de voluntariado para fazer coisas boas pela floresta portuguesa. A Florestegal é um pequeno operador na floresta, que esperemos que possa continuar a crescer. E só em relação ali ao engenheiro Pedro Frazão, só lhe dizer que eu visto sempre a camisola do princípio ao fim das minhas missões e penso que hoje ainda estou aqui como ex-presidente da Florestegal mais do que qualquer outra coisa e, portanto, vai-me perdoar o entusiasmo em defender essa causa. Mas estava eu a dizer que nós precisamos, de facto, que as comunidades locais, os proprietários, os investidores, as fundações, se voltem para a floresta portuguesa. E, portanto, há lugar para muita coisa, é preciso fazer muita coisa na floresta portuguesa. Eu poderei deixar aqui uma ou duas ideias, mas não quererei esgotar o universo das coisas que se podem fazer e, portanto, que venham muitos projetos como esse que citou, porque eles nunca serão demais. No que diz respeito à questão que colocou e que vários deputados colocaram sobre eu ter referido no meu artigo que a prevenção estrutural era inútil. Bom, eu pensei que todos tinham percebido que aquilo que eu estava a dizer é que a prevenção estrutural feita na Serra da Estrela não tinha sido devidamente utilizada no combate que foi feito no incêndio e que isso não pode continuar a acontecer. Porque nós temos que investir na prevenção estrutural, temos que continuar a investir na prevenção estrutural, estamos a gastar muito dinheiro nessa prevenção estrutural e, portanto, a última coisa que pode e deve acontecer é que depois, quando ela existe como existia na Serra da Estrela, não seja devidamente aproveitada. Essa era a minha mensagem. Nós precisamos de utilizar os recursos que o país tem ao seu dispor e utilizá-los da melhor maneira possível. Não podemos continuar a fazer como sempre se fez, quando o que sempre se fez não é o mais adequado. E, portanto, isso liga-se com, digamos assim, as várias questões que foram levantadas relativamente ao meu artigo. Eu gostava de... Pronto, talvez alguns dos deputados não me conheçam ou não conheçam as minhas intervenções públicas, mas posso recordar-vos que o que está escrito no meu artigo, eu já o disse N vezes, em sessões públicas, em artigos, em documentos vários, desde pelo menos 2005, 2006. Portanto, eu não vejo no meu artigo nada de novo em relação ao que deve ser feito. A única coisa que pode ser vista como algo de novo em relação ao meu artigo é mais
o meu descontentamento, a minha tristeza, com o facto de a Assembleia da República aprovar leis, aprovar regulamentos, da Assembleia da República ter feito um trabalho notável com as comissões técnicas independentes, com o Observatório Independente sobre os Incêndios, que, aliás, é uma pena terem deixado de acabar, deixem-me dizer-vos, fez um trabalho notável. Não sei porque é que a Assembleia da República deixou acabar o Observatório Técnico Independente, porque parecia que os problemas já estavam resolvidos. É evidente que não estão, nunca estão resolvidos. E, portanto, se puderem voltar a criar o Observatório Técnico com outro modelo ou com outra coisa qualquer, isso não será demais. Mas, voltando atrás, eu gostava de salientar com muita energia o seguinte. Eu acho que as políticas públicas que existem neste momento em Portugal para o desenvolvimento da floresta são corretas. O meu desconforto é com a falta de execução dessas políticas ou com a falta de execução atempada dessas políticas. E, particularmente, a questão que mais me doeu em relação ao incêndio da Serra da Estrela foi o facto de, apesar do relatório dos incêndios de Pedrógão o dizer, apesar dos vários relatórios produzidos ao longo dos anos o afirmarem, e de toda a gente nesta casa, toda a gente da esquerda à direita, estar de acordo, quando temos um problema, como foi o incêndio da Serra da Estrela, parece que aquilo que é aprovado não é executado. E isso ajuda-me a falar de um tema que também parece ter caído no goto de muitos observadores, que foi a frase que eu utilizei da responsabilidade organizada. Eu gostava só de vos dizer que, se alguém sentiu que esta frase tinha algum assinte ou alguém se possa ter sentido insultado, eu recordava aos menos atentos que isto é um conceito que já vem dos anos 80, que foi desenvolvido por um sociólogo alemão, Ulrich Beck, e esse conceito tinha que ver com os riscos da sociedade complexa em que vivemos hoje, e ele, a primeira vez que o utilizou foi por causa de um problema relacionado com o ambiente, com a utilização dos fitofármacos, que muitos dos senhores deputados devem aqui acompanhar. E ele debruçava-se sobre a questão, quando há problemas com fitofármacos, quem é que é o responsável? São as empresas que fazem os fitofármacos? São os agricultores que utilizam os fitofármacos? São os governos que autorizam a utilização dos fitofármacos? E foi por aí fora. E agora esse tema voltou a ser utilizado por causa do combate contra o Covid. E houve vários autores que chamaram a atenção para o facto de muitos países, não foi o caso de Portugal. Portugal até resolveu muito satisfatoriamente o problema do Covid. E já vos vou dizer a minha interpretação. Mas porquê é que muitos autores falaram na irresponsabilidade organizada por causa da luta contra o Covid? Porque muitos países, na Europa e nos Estados Unidos, tinham um conjunto de planos para lidar com uma epidemia. E esses planos falharam. Não foram utilizados. O Covid foi o drama com que nós vivemos. E, portanto, há muitos escritos que utilizam a figura da irresponsabilidade organizada a propósito da luta contra o Covid. Em Portugal isso não aconteceu. Nós não tínhamos planos nenhuns contra o Covid, mas como somos muito bons a desenrascar, até nos desenrascamos melhor que muitos a lutar contra o Covid. E eu utilizei a expressão irresponsabilidade organizada em relação aos incêndios exatamente por isso. Nós temos todos os planos, nós temos todas as leis, nós temos todos os relatórios. Agora, num caso concreto, essas leis não passaram para o terreno. É isso que nós temos que tratar. Temos que tratar todos. Não é um problema deste governo, não é um problema do governo anterior. É um problema de como é que em Portugal as leis têm muita dificuldade em passar dos corredores da Assembleia da República para a realidade lá fora. E eu acho que em relação à floresta e em relação aos nossos territórios, temos que ultrapassar este problema. Acho que já ultrapassei o meu tempo, mas acho que ainda... ainda posso? Muito obrigado. Sobre a questão da minha saída da Floresta Gal, eu gostava de dizer aos senhores deputados
que eu saí da Florestegal porque o Sr. Ministro do Ambiente achou que eu não deveria continuar na administração da Florestegal. E eu saí sem fazer comentários, porque eu sou um servidor público há cerca de 40 anos. E se a minha tutela acha que eu já não faço um bom serviço, eu sou o primeiro a abandoná-lo. Mas devo dizer-vos que também só o fiz porque é isso que a lei prescreve. E posso dizer-vos também que acho que a lei está errada e que devia ser alterada. Porque o Estatuto do Gestor Público é uma lei um pouco esquizofrénica. Não sei se os seus deputados têm consciência. Porque o Estatuto do Gestor Público tem um artigo 25 sobre a admissão dos gestores públicos. E diz o seguinte, deixem-me ler porque isto é interessante. Diz que um gestor público pode ser demitido se a sua avaliação de desempenho for negativa, se ele violar gravemente por ação ou omissão a lei ou os estatutos das empresas, se violar as regras sobre incompatibilidades e impedimentos e se violar o dever de sigilo profissional. Eu acho muito bem que os gestores públicos sejam demitidos se não cumprirem estas normas. Mas diz assim, a demissão compete ao órgão de eleição ou nomeação, requer audiência prévia do gestor e é devidamente fundamentada. Acho isto ótimo. Acho que se a lei do Estatuto do Gestor Público fosse assim, estava tudo bem. Acontece que o Estatuto do Gestor Público tem um artigo 26 que diz dissolução e demissão por mera conveniência. E diz assim, o gestor público pode ser livremente demitido, independentemente dos fundamentos constantes dos artigos anteriores. É isto. Independentemente dos artigos anteriores. Isto para... A questão é que isto não me prejudica a mim, isto prejudica a gestão pública de uma forma geral, porque os gestores públicos não têm estabilidade nas suas funções e podem nem sequer cumprir os seus mandatos, que são de apenas 3 anos. E por isso mesmo eu convidava o Parlamento Português e a Assembleia da República a debruçar-se sobre esta questão, porque esta questão não é importante para o engenheiro Rui Gonçalves. Esta questão é importante para o desenvolvimento do país, porque precisamos que as empresas públicas tenham estabilidade, tenham previsibilidade e que os gestores públicos tenham garantia de continuidade do seu trabalho, e isso ajuda também a perceber porque é que às vezes é um bocado difícil de encontrar gestores públicos, porque esta função é um bocadinho ingrata. Mas pronto, não me queria alongar sobre este tema. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Rui Gonçalves. Fica assim concluída esta primeira ronda. Já temos 2 solicitações para uma segunda ronda, que funciona em termos diferentes, só para fazer aqui uma prévia esclarecimento ao Sr. Engenheiro Rui Gonçalves, que os Srs. deputados têm até 2 minutos para colocar uma questão e o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves responde, no fim, o mesmo tempo que é usado pelos Srs. deputados. Tem a palavra para esta segunda ronda o Sr. deputado João Moura, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu percebi das palavras do Sr. Engenheiro Rui Gonçalves e revejo-me nelas relativamente à prevenção estrutural, seja entre aspas ou fora de aspas, que seja inútil, mas aquilo que aconteceu na Serra da Estrela não foi inédito. Em 2017 e 2018, também em Mação, houve um concelho que era um concelho considerado modelo no país e, por razões diversas, aconteceu o que aconteceu naquele concelho e hoje, praticamente, que deixou de ter floresta. Nós ficámos hoje aqui a saber, depois desta audição, que, de facto, o Sr. Engenheiro Rui Gonçalves foi demitido por mera conveniência. E esta mera conveniência do Sr. Ministro do Ambiente diz respeito apenas e só ao facto do Sr. Engenheiro Rui Gonçalves ter vindo a público dizer aquilo que o PSD tem vindo a dizer. Há muitas medidas que estão no papel, há muitos estudos que este Governo vai lançando. O grande problema é a eficácia, é torná-los práticos, é no terreno, é a ação. Aliás, o grande problema não é a ação, o grande problema deste Governo é a inação. E, portanto, quando alguém da estrutura
tenta fazer diferente, e esta é que é a gravidade da questão, é quando alguém é nomeado para desempenhar funções e tenta remar contra a maré, fazer algo de novo, acrescentar algo que, pelo que percebemos aqui, até pode ser positivo, o rolo compressor trata de o demitir pela tal demissão de conveniência. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, fica assim, eu vou dar nota agora das inscrições que a mesa recebeu e dar como concluída esta segunda ronda, senão, efetivamente, podia-se aqui alongar. Já teve a intervenção o Sr. Deputado João Moura, inscreveu-se o Sr. Deputado o Sr. Deputado Joaquim Barreto, o Sr. Deputado Paulo Ramalho, o Sr. Deputado Carlos Cação, o Sr. Deputado João Marques, o Sr. Deputado João Castro, o Sr. Deputado António Monteirinhos, o Sr. Deputado João Nicolau. Muito bem. Tem até agora a palavra o Sr. Deputado Joaquim Barreto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, meu caro engenheiro Rui Gonçalves, é bom reencontrá-lo de novo com aquilo que nos liga há muitos anos, o setor florestal e tudo aquilo que tem a ver com a administração pública. E eu queria dizer nesta minha intervenção, de 2 minutos, que naturalmente conheço bem o engenheiro Rui Gonçalves, conheço bem os motivos que o levaram a tomar a sua posição e também compreendo bem a posição do Governo ao aceitar a sua demissão e a sua saída da Florestal. Porque o que está aqui em causa, e naturalmente nós vivemos num país onde há democracia, onde há pluralidade, onde as pessoas pensam de forma diferente, ou podem pensar de forma diferente, agir de forma diferente, e naturalmente quando chega um momento em que não se sentem adaptados à função ou não aceitam aquilo que é definido pela tutela, num gesto de humildade, de responsabilidade, põem o lugar à disposição e abandonam o lugar. De qualquer forma, o que é que é importante não é tanto porque é que saiu o engenheiro Gonçalves ou porque é que o Governo aceitou a sua demissão. O que é importante é colocar aqui no centro do debate os motivos por que foi criada a Florestal. Se ela é importante ou não é importante para o país. Isso é que é importante, porque senão nós até à Assembleia da República, permitam-me, caros colegas deputados, quem nos assiste aos nossos debates, dá a ideia que nós nos preocupamos com a mercearia e não nos preocupamos com aquilo que é o fundo das questões. E neste caso, a Florestal é ou não é importante para o país? É importante. Essa é a primeira conclusão. A segunda questão que temos aqui a ver é se, como disse o engenheiro Gonçalves, se há necessidade de termos uma prevenção estrutural. É verdade que nós temos que alterar o paradigma, investir mais na gestão, investir mais no ordenamento, investir mais na prevenção e diminuir os custos, que isso é investimento, e diminuir os custos com aquilo que é os incêndios florestais. Se nós, ao longo dos anos, formos fazendo isso, certamente vamos ter melhores resultados. Depois também há outro dado importante, é procurar que os terrenos incultos, que geram matos e geram combustível, que sejam cultivados e sejam postos ao serviço do país e, neste caso, ao serviço da floresta. E é isso que a Florestal tem feito ao longo dos anos. E, portanto, nós temos que aqui também equacionar essa situação e felicitar a Florestal por aquilo que tem feito e pelo que o engenheiro Gonçalves também fez ao longo destes anos. Não vou aqui entrar em pormenores porque o tempo não me chega, mas queria dizer que, para mim, este é que é o cerne da questão para o Partido Socialista. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Ramalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Engenheiro Rui Gonçalves. Muito obrigado por ter vindo aqui ajudando-nos a esclarecer aqui algumas matérias. Caros colegas de deputadas e deputados. Bom, pelo aquilo que nós percebemos, ou vamos percebendo, a Florestal foi criada para ser uma empresa de gestão e desenvolvimento florestal. Ponto. Era um instrumento de política pública que iria intervir no âmbito da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Florestal e do ordenamento do território. Disse há bocadinho o Sr. Engenheiro que estão presentes em 26 concelhos do país. No site da Florestal fala-se em 86 propriedades, neste momento na posse, na propriedade da empresa pública, num total de 14 mil hectares. O Sr. Engenheiro disse aqui, e muito bem, a certa altura, que uma das necessidades que via para a Florestal era aumentar os terrenos na posse do Estado.
mas depois acabou por dizer que nestes anos todos, e particularmente no último ano, conseguiu adquirir cerca de 220 hectares e acha que até ao final do ano apenas atingiremos os 500 hectares. Bom, a pergunta que eu faço é esta. Não lhe parece que a ambição ou a missão com que esta empresa foi criada está longe de ser atingida e que a perspectiva que nós temos é bem difícil de a atingir? Depois, não lhe parece que há aqui uma certa contradição na estratégia do Governo, uma vez que estamos aqui a criar, e do Partido Socialista até, a criar um banco de terras que pretende precisamente, até segundo a Sra. Ministra da Agricultura recentemente o disse, de abranger, de conseguir trazer para a sua posse um conjunto de terrenos florestais, de parcelas florestais, quando existe a Florestal, que parece ter aqui uma espécie de missão concorrente? Era isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Cação, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu ouvi aqui o Partido Socialista dizer que a Florestal que é um veículo fundamental para a reforma da floresta. Eu acho que todos concordamos nisto. Mas depois também ouvi aqui o engenheiro Rui Gonçalves a falar e também percebemos que a Florestal é uma empresa pequenina. O objetivo é bom, mas a empresa é pequenina. Ou seja, dá a entender que o Governo também... Há aqui muita falta de apoio da parte do Governo. E a pergunta era essa. Era perguntar-lhe se, durante a sua gestão, se sentiu falta de apoio, se acha que o Governo devia ter apoiado mais, até financeiramente, a empresa, uma vez, como o senhor falou, a empresa é obrigada a gerir os recursos próprios. E depois também lhe queria perguntar se, agora com esta nova administração, qual é a sua opinião? Se esta nova administração vai continuar o caminho que o senhor tinha vindo a desenvolver na sua administração ou se os objetivos serão diferentes para a Florestal. Depois também, falou no seu artigo, falava na descoordenação de combate a incêndios com demasiados agentes no terreno. Eu queria perguntar a sua opinião pessoal, como é que se resolvia esta situação da descoordenação? Se era com comando único ou de que forma que se podia fazer isto? Porque quando os incêndios da Serra da Estrela, nós víamos na televisão diariamente, a toda a hora, a dizer que tínhamos 1.600 agentes no terreno, mas depois víamos as populações a dizer que não havia bombeiros. Via-os a passar, por baixo e para cima, mas depois não havia ninguém para os ajudar em várias situações. E era um bocadinho isto. Qual era a sua opinião? Como se resolvia esta descoordenação? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o engenheiro Rui Gonçalves e felicitá-lo pela sua intervenção nesta comissão, neste contexto que aqui abordamos. E felicitá-lo por duas razões fundamentais. A primeira razão, mais de título pessoal, pela forma e pelo desapego com que aqui manifestou e pelo enquadramento que colocou numa situação que é sempre uma situação desagradável ou aparentemente desagradável, de quebra de uma relação de projeto, de uma relação contratual, que acontece muitas vezes em funções públicas. E, portanto, a forma como abordou aqui o tema deverá merecer o nosso registro e não poderia deixar daqui de o salientar e de o sublinhar. A segunda questão prende-se com as funções concretamente ditas e com o percurso que é notório e que aqui já foi referido e sublinhado e reforçado do percurso que a Florestal estava a fazer. Efetivamente, é um instrumento da gestão, é um instrumento do ordenamento que se revelava necessário, que foi criado, que obviamente tem acidentes de percurso, tem aspectos a melhorar e que devem ser considerados, mas onde é notório que essa ferramenta faltava ao imenso puzzle que há na gestão das florestas e na gestão dos problemas decorrentes do ordenamento e do planeamento das florestas. Há um tema sobre o qual tenho particular interesse e julgo que quem se preocupa com estas matérias também terá particular interesse, que tem a ver com a questão do cadastro.
e que é um tema basilar em todo este processo, ou seja, não há gestão sem cadastro, não se pode gerir floresta sem cadastro, e todos nós conhecemos os problemas de anos do cadastro em Portugal, onde este problema das florestas apresentou soluções e apresentou perspectivas e projetos piloto e sistemas de integração de dados e de informação que permitiriam ultrapassar, já termino, Sr. Presidente, que permitiriam ultrapassar uma série de obstáculos onde, no papel, tudo parecia bem e tudo parecia bonito. Gostaria de ter o seu comentário sobre a situação do cadastro, dos projetos piloto e a transposição dos projetos piloto para o restante cadastro em Portugal. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora a palavra ao Sr. Deputado João Marques, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Rui Gonçalves, os meus cumprimentos. Ao Sr. Engenheiro, como natural de Pedrógão Grande, daquela malfadada região do Pinhal Interior, fiquei, e como ex-autarca, não sei se o senhor se lembra de mim na Câmara de Pedrógão Grande, mas estive lá durante uns anos, não é? Uma série de mandatos, não interessa aqui quantos, senão ainda me envergonham. Mas fiquei muito satisfeito e com muitas esperanças quando a Floresta Gal foi criada e foi sediada naquele território, e quando foi criada também a Unidade de Missão para o Interior, por sinal sediada em Pedrógão Grande, mas, entretanto, desaparecida. E deixe-me dizer-lhe, Sr. Engenheiro, que tenho algum receio também relativamente à Floresta Gal, se não tem o mesmo destino brevemente. E porquê, Sr. Engenheiro? Porque, de facto, nestes anos de existência da Floresta Gal, eu penso que era expectável que muito mais, atenção, senhor, com todo o respeito pela sua pessoa e pelo seu trabalho, e pelo seu antecessor, que por sinal até é meu amigo pessoal, mas era expectável que a Floresta Gal tivesse outra atividade, outros resultados no terreno. Mas também sou o primeiro a reconhecer que com 2 funcionários, e agora com 6, o que é que o senhor poderia fazer com esta monstruosidade, deixem aqui a piada, não é, de recursos humanos ao seu dispor. Porque, de facto, não é com 6 funcionários, por muito bons que eles sejam, que se pode implementar o que quer que seja no terreno. Porque parece-me que a Floresta Gal deveria ter e tinha como objetivo a gestão das entidades que iriam, portanto, digamos assim, administrar as áreas integradas de gestão da paisagem, mas penso eu também, e mais importante, deveria ter como fim, como finalidade, como objetivo, primeiro, a formação e, de alguma forma, a persuasão também, junto dos proprietários, junto dos pequenos proprietários, para se associarem e criarem eles próprios, não é, entidades que gerissem o seu território, obviamente mediante regras, mediante, portanto, aquilo que estivesse previsto nos planos de gestão da floresta para aquela região. Não era a balda, senão é só o eucalipto, não é, como sabemos. Sr. Engenheiro, e, de facto, não se verifica nada disso, não é? Tem que concluir. Eu termino já, Sr. Presidente, eu nunca tenho tempo, infelizmente, conto sempre com a sua tolerância e com a sua boa vontade. Portanto, sempre com a sua boa vontade, aquilo que lhe pergunto, Sr. Engenheiro Rui Gonçalves, e dizendo o senhor que os regulamentos, as leis, está tudo pronto, está tudo no terreno, pensava eu que era a Floresta Gal que ia de facto concretizar, que ia pôr no terreno aquilo que está no papel, aquilo que está na legislação. E uma última pergunta é saber se de facto isso se deve a entropias próprias da própria Floresta Gal, a dificuldades próprias, ou se há falta de condições de meios humanos e de meios materiais, de meios financeiros, que a tutela não pôs e deveria ter posto ao serviço e ao dispor da Floresta Gal. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado também, então, Sr. agora Presidente. a palavra o Sr. Deputado António Monteirinhos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro Rui Gonçalves, senhoras e senhores membros deputados. A minha questão aqui está um bocadinho relacionada. Eu tive a oportunidade de ouvir a sua apresentação quando tivemos em visita à Floresta Gal e falámos um bocadinho sobre aquilo que foi o incêndio da Serra da Estrela. Fiquei um bocadinho surpreendido com o seu artigo
E eu pedi-lhe para fazer 2 comentários acerca de outros especialistas que também falaram sobre o assunto, nomeadamente o presidente do Observatório Técnico Independente, o professor Xavier Viegas, que na altura deu uma entrevista ao público. Da Comissão, exatamente, da Comissão Técnica, era isso que eu queria dizer. Teve a oportunidade... Sim, estava a trocar. Teve a oportunidade de dizer numa entrevista que deu ao público que considerou que não existiam, não acreditava que tivesse existido descoordenação, nem sequer falta de meios. Portanto, o incêndio ocorreu, para além disso, disse outras 2 coisas muito importantes. Uma delas é que a questão das condições climáticas que existiam eram piores do que as de 2017, naquele momento em que ocorreu o incêndio na Serra da Estrela, e que a geografia da região e tudo mais fez com que a propagação tivesse aquele desfecho lamentável que aconteceu. No entanto, ele disse 2 coisas importantes, que não acreditava que tivesse havido descoordenação, nem falta de meios. Portanto, parece-me que aí haviam essas 2 premissas que me parecem que eram as mais importantes, até mesmo para todos aqueles que analisam a ocorrência daquele incêndio, considerarem que, efetivamente, estas 2 premissas estavam pelo menos preenchidas e a própria população sentir que o Governo e as entidades e as autoridades sabem estar em cima dos acontecimentos. Mas há outra situação que também gostaria de referir, que é, como sabe, no Ministério da Administração Interna existe um painel de 30 especialistas que acompanham constantemente a ocorrência dos incêndios e que vão falando sobre a situação dos incêndios. Não sei se sabe, mas estes 30 especialistas, que são diversas áreas, já fizeram relatórios sobre os incêndios que ocorreram e, portanto, estão constantemente a apoiar o Ministério da Administração Interna e estas entidades sobre as questões relacionadas com os incêndios. Não seria aqui uma duplicação, e por isso é que eu peço o comentário, também no Observatório Técnico Independente, existindo já este painel de 30 especialistas que existem para esse acompanhamento? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Nicolau, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que em 2015 o Partido Socialista tomou posse no governo do país e aquilo que herdou de política florestal foi uma lei de liberalização de plantação de eucaliptos por todo o país. E, portanto, o que tem vindo a fazer é, efetivamente, retomar uma política florestal sustentável e adaptada à necessidade das alterações climáticas e de adaptação do território, mas também de coesão territorial. E a Floresta de Gala é, efetivamente, um dos exemplos de medida de política pública essencial na floresta, mas também o programa de transformação da paisagem, onde se inclui o arrendamento forçado, mas também o cadastro simplificado, em curso nos concelhos onde efetivamente há esta carência de conhecimento do território, equipas de sapadores criadas pelo Estado em colaboração com as CIMs, com os municípios, com organizações de produtores florestais e que estão espalhadas um pouco por todo o país. A criação, aqui via grupo parlamentar, do Banco de Terras, e o qual estamos em fase de trabalhos de especialidade para levar esse projeto a bom porto, onde se prevê, efetivamente, que o Estado possa ficar com a posse de terras sem dono conhecido, e aqui pode haver também uma palavra da Floresta de Gala, mas também na gestão de propriedades de outros institutos públicos, através da criação do Banco de Terras, mas também há medidas de atratividade do território, com medidas de colocação de agricultura em áreas sensíveis e áreas de risco, funcionando como tampão da propagação de incêndios, mas também o apoio ao setor florestal, também ao setor florestal privado, à gestão das IFES, ao apoio de organizações produtoras florestais, no âmbito do novo plano
do plano estratégico da PAC. Tudo isto é política florestal em curso pelo Partido Socialista, através da governação e também através do Parlamento, e tudo isto é uma necessidade para que, efetivamente, a floresta seja um setor com crescimento e com ordenamento, mas também com coesão territorial, e, portanto, o que temos a fazer é agradecer ao engenheiro Rui Gonçalves as palavras que nos trouxe aqui, o trabalho desempenhado à frente da Floresta Gal e toda a explanação que nos fez aqui e o auxílio em esclarecer este assunto. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora vou, por último, dar a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, não sem antes dizer que fique registado mais uma vez a compreensão que a mesa tem sempre, muito embora os comentários do Sr. Deputado João Dias são sempre a dizer que a mesa o prejudica. Como mais uma vez fica provado, não é verdade. A nossa tolerância e a boa compreensão com ele e com todos os seus deputados é total. O Sr. Deputado tem a palavra. Eu até agradeço a compreensão. Estou a ver é que onde é que manifestei essa falta de incompreensão. Não me recordo, mas pronto. Sr. Presidente, lá terá as suas queixas. Agradeço a sua tolerância. Sou engenheiro, infelizmente não consegui ouvir na totalidade, mas quero lhe dizer que a gestão da floresta padece de um grande problema, que é o rendimento que a floresta pode dar. Para gerir a floresta é preciso dinheiro, principalmente a dois níveis. Que os produtores florestais tenham retorno dos seus investimentos e da produção que têm, que permita fazer uma adequada gestão florestal, mas também a nível daquilo que são as políticas públicas, também é necessário que exista esse efetivo investimento. Não é possível fazer omeletes sem ovos, portanto temos um ICNF que não tem recursos humanos suficientes e temos uma Floresta Gal que também não tem recursos humanos. Ou isto é só apenas, única e exclusivamente, uma empresa para adjudicação de serviços? Parece-nos que seria muito mais importante que houvesse aqui capacidade, pelos seus próprios meios, pelos seus próprios recursos, pudesse implementar aquilo que até no seu objeto social tem aqui definido. E, portanto, nomeadamente, tem a ver com as faixas de combustível. O cadastro, eu pedia-lhe, Sr. Engenheiro certamente terá noção, que balanço é que é feito do cadastro? Eu já há pouco lhe falei da questão dos terrenos sendo dono conhecido, que no nosso entender, em Portugal só há 3 tipos de propriedade, que é pública, a comunitária e a privada. Não conheço a propriedade sem dono. Toda ela tem dono. Agora, a questão é, naturalmente, temos aqui este dilema entre ter ou não ter o dono conhecido. Mas que balanço é que faz do cadastro? Que cadastro é este? Que apreciação faz deste cadastro simplificado? Serve ou não serve os interesses da floresta? E agora, só mais uma questão, porque já não tenho muito mais tempo, que tem a ver com, na página 9 do Plano de Atividades e Orçamento de 2019, há aqui uma questão que nos deixa muito preocupados. E eu vou citar o que está escrito. A Floresta Gal proporcionará a possibilidade de multinacionais e outras organizações adquirirem um território comunicacionalmente favorável junto do escrutínio público, sobretudo por via de instalação de novos povoamentos florestais e ou manutenção e preservação de áreas ricas em biodiversidade que promovam o sequestro de carbono, observem uma gestão económica e ambiental irrepreensível. Ora, aqui está, Sr. Engenheiro, um dos grandes propósitos da Floresta Gal, que é abrir o caminho, estes territórios, às multinacionais e, naturalmente, até de uma suposta economia ambiental, poder criar aqui condições para que terrenos públicos possam ser entregues nas mãos das multinacionais. Quais? Naturalmente, eu já estou a adivinhar quais. Celulose, e outra trituração e outras mais. Portanto, Sr. Engenheiro, diga-nos lá se é aquilo que está no plano de atividades, se isto é, de facto, uma missão da Floresta Gal, abrir estas portas às multinacionais. Muito obrigado, Sr. Deputado. Com uma redobrada tolerância. Sr. Engenheiro Gonçalves, nos termos da nossa grelha para a audição, tem até 18 minutos, ou seja, o mesmo tempo, eu referi até esse tempo, o mesmo tempo que os seus deputados utilizaram. Naturalmente, presumo que possa não ser necessário, se assim for, agradecemos. Tem a palavra, Sr. Engenheiro. Sr. Presidente, muito obrigado. Vou tentar não esgotar o tempo que me é concedido, mas também tentar dar resposta às questões que foram ficando para trás.
Ora, deixem-me só dar aqui a volta ao que tinha sido levantado. Houve vários deputados que falaram sobre a questão de Floresta de Galo ser grande, ser pequena, poder crescer, não poder crescer. Eu acho que, de facto, a Floresta de Galo é, obviamente, uma pequena empresa. E a minha experiência deste ano à frente da Floresta de Galo levou-me a concluir que a Floresta de Galo deve crescer, mas deve crescer de forma sustentável. Ou seja, não podemos passar de 2 funcionários para 20 de um ano para o outro. Não há condições para o fazer. Penso que ninguém ficaria a ganhar assim, nem a Floresta de Galo, nem a Floresta. E, portanto, a proposta que nós tínhamos era de ir crescendo sustentadamente em 2022 mais 4 pessoas, em 2023 mais 4, em 2024 mais 4. É uma coisa que o país não tem recursos humanos inesgotáveis. As pessoas que vão trabalhar para esta área têm que se ir adaptando, se ir formando, se ir desenvolvendo. A minha perspectiva é que a Floresta de Galo deve crescer, mas não pode crescer de 2 para 20 de um momento para o outro. Isso não é uma coisa razoável. Aliás, deixem-me dar só uma nota. O ICNF tem estado a recrutar, nos últimos anos, números consideráveis de engenheiros. E, ao que sei, tem tido alguma dificuldade digamos assim, de que as pessoas se integrem na estrutura, se vão aprendendo as normas e os regulamentos, vão passando o know-how de outras pessoas que já lá estão para as novas. Portanto, e o ICNF é uma organização que tem uma estrutura e uma dimensão que, obviamente, a Floresta de Galo não tem. E, portanto, se me perguntam se a Floresta de Galo daqui por 10 anos poderá ter 50 funcionários, isso não me parece fora de hipóteses. Mas se me perguntam se a Floresta de Galo daqui por 10 anos poderia ter 500 funcionários, acho que isso não seria nem bom para a Floresta de Galo, nem bom para a Floresta portuguesa. É essa a minha opinião. Estou disponível para analisar outras abordagens, mas é isto que vejo. A Floresta de Galo é o que é, e o nosso ponto de partida é o que é, e, portanto, temos que trabalhar a partir do que existe. Um outro ponto que me parece muito importante salientar diz respeito à questão do Programa de Transformação da Paisagem. Acho que a introdução nas políticas públicas do Programa de Transformação da Paisagem foi muito importante. Antes do Programa de Transformação da Paisagem, o que se falava era de floresta e de política florestal. E numa perspectiva um bocado fechada sobre planta-se isto, planta-se aquilo, planta-se aqui ou planta-se acolá. O meu conhecimento, não apenas da Floresta de Galo, mas da minha experiência profissional, diz-me que o país tem um grave problema de desordenamento territorial. Não é um problema de desordenamento da floresta. E que, portanto, o Programa de Transformação da Paisagem é uma coisa nova e que deve ser bem aplicada para melhorarmos não apenas os aspectos relacionados com a floresta, mas, de uma forma mais aberta, os aspectos de gestão do território que têm que levar uma volta, particularmente nos territórios de baixa densidade e nas áreas mais deprimidas. Em relação aos comentários feitos pelo deputado João Dias, eu gostava de recordar que algumas das coisas que o deputado João Dias fala, e fala bem, já figuravam, por exemplo, na Estratégia Nacional para as Florestas de 2006, que foi aprovada, que foi discutida, em que o engenheiro Agostinho Lopes deu um grande contributo. E volto ao meu ponto inicial. Nós, em Portugal,
sabemos o que temos de fazer. Temos dificuldade, às vezes, em fazê-lo. E deixem-me dar aqui uma nota. Nós, de vez em quando, vêm uns senhores da Austrália, do Canadá, dos Estados Unidos, e que nos vêm dizer coisas sobre como é que devemos gerir a nossa casa. Eu gostava de salientar o seguinte. Nós, em Portugal, temos dos melhores engenheiros florestais do mundo. Em Portugal. O livro de referência sobre os incêndios, os principais autores são portugueses. É uma publicação que nem existe em português. É de uma editora inglesa. Custa um dinheirão, custa no cento e não sei quantos euros. E esse livro, os principais autores são portugueses. Nós temos know-how em Portugal para fazer as coisas. Temos as coisas definidas sobre como é que se deve fazer. Temos, no entanto, e por isso volto àquilo que disse no artigo, mas que já tinha dito 20 vezes antes e escrito, temos que ultrapassar certos atavismos que existem na sociedade portuguesa, certos poderes instalados, certas coisas que não se mexem, que precisam de se mexer. Vou-vos ler aqui 2 linhas do relatório da Comissão Técnica Independente sobre o incêndio de Pedrógão. O Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios, este relatório, lembram-se, é um relatório de 2018, se não me estou a errar. O Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios associa 2 componentes sem conseguir isolar as iniciativas orientadas para cada uma delas. Defesa das pessoas e bem e defesa da floresta. Esta é a questão crítica. Esta é o que temos que fazer. Nós temos que saber separar o que é a função da proteção de pessoas e casas, edificações e aglomerados, mas temos que ter vamos chamar com aspas, e percebam o que é com aspas, uma tropa especializada para defender a nossa floresta. Temos que ter uma tropa especializada para defender a floresta contra os incêndios, porque nós gastamos milhões e milhões e milhões de euros todos os anos a dizer que é para defender a floresta, mas esses milhões são gastos a defender o edificado. É preciso defender o edificado, mas se não defendermos a floresta, não teremos território. Esse é o meu ponto. Espero que a Assembleia da República e os seus deputados possam ajudar a resolver esta questão. Para terminar, em relação ali ao deputado António Monteirinhos, eu obviamente não vou entrar em debate com o professor Xavier Viegas, que é uma grande personalidade e tem feito muito pelo país. No que eu conheço do incêndio que afetou as propriedades da Floresta Gal, houve claramente descoordenação no terreno e não vale a pena varrer esses problemas para debaixo do tapete. É preciso evitar que isso se volte a repetir. Outra coisa, o Ministério da Administração Interna ter 30 peritos a dar palpites, acho muito bem. Acho que o Ministério da Administração Interna precisa de muitos peritos a dar palpites. Mas isso não impede que a Assembleia da República tenha o seu próprio órgão de consulta, tal como tem matérias orçamentais e outras que terá. Uma coisa não impede a outra, Sr. Deputado. Eu acho que da discussão sempre nascerá a luz. Uma última nota, espero não me estar a esquecer de mais nada, sobre o cadastro. Acho que tem estado a ser feito um grande trabalho pelo BUPI de levantamento da situação. Dizem que já há cerca de 1 milhão de RGGs recolhidas neste momento. O BUPI agora tem um desafio. O desafio é transformar essas RGGs em cadastro. Acho que está na hora de se fazer esta operação. É preciso transformar o trabalho que foi feito e que é muito e que vai continuar, mas é preciso agarrar nesse trabalho e transformá-lo em cadastro válido do ponto de vista legal. Esse trabalho tem que ser feito já, espero que seja concluído. Senhores deputados, muito obrigado, foi um gosto de estar aqui. Senhor Engenheiro, nós é que agradecemos, até eu pessoalmente aprendi imenso e, para além de agricultor, sou jurista, é aquela conjugação dos artigos 25 e 26.
do Estatuto dos Gestores Públicos é paradigmático de muita coisa que vale a pena refletirmos. E, portanto, foi um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.